Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero deixar para vocês uma explicação que fizeram na minha rede social sobre a pergunta de Oséias. Não é o Oséias que acompanhava Moisés, não é o Oséias que foi colocado ali por Deus para continuar o caminho do deserto, sua caminhada, junto com o povo que saiu do Egito. Este Oséias é um sacerdote. Eu quero falar com vocês os motivos que levaram Oséias a se casar com uma prostituta chamada Gomer. Mas antes de entrar neste podcast, nos detalhes que eu irei deixar para vocês, eu lhe peço para que você possa me auxiliar, que você possa me ajudar, para que tenha mais engajamento este canal, para que eu possa vir trazer mais vídeos para vocês. Estou colocando um vídeo por semana apenas. Você me ajuda e eu te ajudo também. Clica aí no sininho, se inscreva no meu canal, me ajude, faça seu comentário, é importantíssimo que este canal tenha mais engajamento. Me ajude que eu ajudo você. Fica com a vinheta e eu já volto. Vamos falar então por que Deus ordena para Oséias se casar com uma prostituta. Qual o motivo disto? Pois nós vemos não somente nesta passagem que lá no livro do apóstolo Paulo, Paulo deixa bem claro que não se deve se envolver com mulheres assim que estão nesta condição, a não ser que elas se convertam e estejam salvas. E não é este o caso de Gomer. Não vou entrar no detalhe de Paulo na passagem que ele fala sobre isso. Vou falar sobre a passagem do livro de Oséias. Se você tiver uma Bíblia aí, você vai ler comigo. O título diz assim: Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Então nós vemos aqui que já começa falando de um casamento simbólico, onde alguns historiadores dizem que este casamento realmente não aconteceu, foi só uma simbologia, mas não é isso que a Bíblia traz. A Bíblia diz que houve sim um casamento, que houve sim este relacionamento, houve o perdão, para que mostrasse a todos ali que Judá precisava de se voltar a Deus, pois todos que estavam ali, tanto os filhos do norte como os filhos do sul, estavam necessitados de manter a sua fé, mas quem estava mais errando eram os filhos do norte. Vamos dar uma lida aqui no que diz a palavra. O capítulo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: Pois o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou Gomer, filha de Dibraim, e ela concedeu-lhe um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, nós vemos aqui que Deus dá uma ordem a Oséias para que ele se case com uma prostituta. E a pergunta que me fizeram foi essa: por qual motivo Deus ordena a um sacerdote seu, a um homem de Deus, um homem que está nos caminhos, um homem que não desagrada a Deus, se casar com uma mulher que não iria amá-lo, que só iria traí-lo, que nós veremos aqui em tudo que está sendo falado? Por qual motivo?
pelo amor incondicional de Deus. Deus, ele coloca esta posição de Oséias não de humilhamento. Ele não estava ali para ser humilhado. Deus não colocou essa situação para que Oséias fosse humilhado. Pelo contrário, Deus queria que Oséias pudesse sentir, ter o mesmo sentimento que Deus estava tendo com o povo que só pensava em idolatria, um povo que estava totalmente desviado das coisas de Deus. E era necessário que Oséias passasse por todo esse processo para que ele pudesse entender e compreender os motivos que faz com que Deus ele nos ame tão fervorosamente, que é um amor incondicional, um amor que perdoa os erros de todos, pois nós somos perdoados constantemente por Deus. Então vamos entender o que aconteceu. Oséias é direcionado a se casar com uma mulher. Ele vai ter filhos com esta mulher. E esses filhos vão fazer com que os seus nomes, nas traduções daquela época, sejam eles mostrados ao povo que Deus estava muito triste com a situação. O primeiro filho que Deus ordena para ele vai ser colocado o nome de Jezreel, onde a tradução diz: sobre a casa de Jel farei cessar o reino da casa de Israel. Então ele já vê ali que é essa simbologia do nome. Deus está quebrando um marco, quebrando uma aliança que foi feito com o povo. E Deus queria mostrar ali para Oséias, o sacerdote, o que ele sentia naquele momento. Mas a Gomer, ela não estava entendendo e compreendendo, pois ela chega, as palavras chegam a dizer que Gomer, ela chega a não compreender o porquê Oséias estava colocando o nome em seus filhos daquela forma, pois no pensamento dela, aquilo seria humilhante para os filhos que durante a sua vida eles tivessem que levar aqueles nomes. E isso para Gomer estava deixando ela triste. Gomer, ela não queria se consertar e ela começa ali a trair Oséias novamente. Mesmo casada com ele, ela começa a levar uma vida ainda de amante, procurando seus amantes novamente, onde a palavra cita que ela tem um segundo filho que vai se chamar Loruana, uma filha. E este filho talvez não tenha nem sido de Oséias, devido ao que ela estava se passando. E como esse nome, que é o segundo, tornou ela a conceber uma filha, e coloca esse nome, então Deus ordena, coloque o nome de Loruana, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Essa é uma outra tradução dessa filha de Gomer. E Gomer não se contenta com a situação que ela está passando. Mesmo ela sabendo que Oséias continua a amá-la, continua a perdoá-la, ela continua procurando ali todos os seus amantes, chegando a um determinado ponto que ela se envolve novamente com um deles e vai morar com ele, largando os filhos com Oséias, não mais morando com o sacerdote e ficando durante um bom tempo na casa deste homem. Agora eu quero mostrar para você aqui uma outra passagem que fala sobre esta morada, onde Oséias vai novamente procurar ali Gomer, mas antes, porém, ele tem mais um filho com ela. Na passagem do capítulo 2, no versículo 23, ele tem mais um filho que vai chamar Loami. E a tradução diz assim: tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Então nós vemos aqui que ele chega a ter 3 filhos, né, com Gomer.
E mesmo assim, Gomer, ela não fica satisfeita com a vida que ela está levando, pois nós sabemos que a vida de um sacerdote, a vida de um pastor, a vida de uma pessoa que está servindo a Deus, é uma vida difícil, é uma vida que a pessoa passa por muitas dificuldades, aquele que é verdadeiro e é fiel. Mas, quando ela abandona a sua casa e deixa Oséias com essas crianças e vai morar com uma outra pessoa, ela vai morar numa casa de luxo, uma casa que, se fosse nos tempos de hoje, ela teria ali apartamentos, avião, lancha, iate, carros do ano, cartão de crédito, faria compras somente em shopping, iria sempre nos melhores restaurantes, mas ela estava como se fosse uma escrava daquela pessoa que estava com ela, pois ela era bancada por ele, e ele lhe dava ordens, ele lhe dava ali ordenanças que ela tinha que cumprir, pois ele se sentia dono, proprietário de Gomer, e era humilhante para ela também dessa forma, mesmo vivendo numa vida de luxo. E é o que acontece nos tempos de hoje. Muitas vezes, algumas pessoas se envolvem com outras somente pelo lado financeiro, não tem amor. E essas pessoas sofrem demais. E mesmo Gomer, no sentimento que ela estava vivendo ali, como uma garota de programa, uma mulher de vida fácil, sendo humilhada, ela chegou a um ponto que não queria mais obedecer às ordens daquele homem. Ela não queria mais satisfazer determinados desejos dele da forma que ele gostaria. E ele, vendo que ela não lhe agradava mais, ele sendo o dono do dinheiro, ele que bancava ela, ele simplesmente chama os seus empregados, os seus servos, e ordena que a levem para o pátio da cidade, que a levem até o local onde ali são oferecidos os escravos, eles são vendidos. E olha só o que nós vamos ver aqui, o que acontece. O Senhor ordena para Oséias que ele vá e tome novamente Gomer como sua esposa, depois de tanto tempo que ele ficou longe dela, que ela o abandonou, depois de tanta humilhação que ela sofreu, e mesmo assim os moradores ali dos bairros que conheciam Oséias provavelmente estavam falando dele, comentando da situação e tudo mais, seria bem constrangedor. Mas ele não se importou com isso, ele continuou de todas as formas a amar Gomer, pois era uma ordem de Deus. E aquele sentimento era, como eu falei no começo, um amor incondicional de Deus. Ele tinha que sentir isso daí. E quando ele fica sabendo, com as caminhadas que ele faz, as visitas que ele faz, fazendo ali o ID de Deus, ele provavelmente chegou na praça e viu no local onde ali estavam, que naquele momento Gomer estava ali. E agora entra uma simbologia aqui, que eu posso colocar ela como referência, do preço que Jesus pagou na cruz por nós, que não tem valor. Não há como você assimilar um valor o que Jesus pagou pelo amor que ele tem por nós. Olha o que o sacerdote fez. No momento que eles colocam, no capítulo 3, você vai encontrar esta passagem. Ali naquele momento que o Senhor ordena para ele, vá outra vez, ame uma mulher amada e adúltera do seu amigo, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. O sacerdote vai até o local e paga um valor extraordinário por Gomer. Tudo que ele tinha, ele vai ali e oferece, pois alguns que estavam ali, acredito eu, estavam dando ali uma moeda de prata, no máximo 2 moedas de prata e um pouco de aveia de cevada, mas não, ele simplesmente dá tudo que ele tem, 15 peças de prata,
um homer de cevada e meio homer de cevada. E ele compra a amada novamente. Ele compra Gomer novamente. Ele paga um preço altíssimo. Assim como fez o nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Ele paga ali e diz para ela: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, não serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Olha que coisa maravilhosa. Ali nós vemos o quanto Deus nos ama. Ali nós vemos o tamanho do amor de Deus conosco. Isso é importantíssimo. Você precisa compreender, você precisa entender como Deus nos ama. E esta é um vídeo que eu quero colocar para vocês, para que você possa compreender o tamanho do amor de Deus por nós. O sacerdote, ele não se preocupou dele ser acusado, dele ser apontado de estar morando com uma mulher de vida fácil. Porque para nós, que somos representantes da palavra de Deus, hoje, na época de hoje, se acontecesse conosco de se envolver com uma pessoa assim, seríamos execrados, seríamos crucificados. Ninguém da igreja iria entender e compreender. Se nós somos líderes dentro de uma igreja hoje e tomamos a mesma atitude por ordem de Deus para se relacionar com uma prostituta, no tempo de hoje, todos iriam nos acusar. Porque essa mulher, o que ela fez com o sacerdote, e hoje, na época de hoje, uma mulher fizesse isso, morando com um pastor, morando com um apóstolo, morando com um pregador da palavra, um missionário, um presbítero, casada, tendo filhos, e ainda se continuar se prostituindo, onde toda a sociedade, todo mundo da igreja fica sabendo, ninguém, de forma alguma, iria compreender, iriam acusar, iriam apontar o dedo, iriam dizer que o pastor não é um homem de Deus, dizendo que o pregador da palavra não está ali de forma alguma fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, ele estava interessado naquela mulher, porque para ele, aquela mulher iria satisfazê-lo de várias formas, entre aspas. Então nós temos que entender e compreender que primeiramente não devemos julgar as pessoas por um ato que ele está fazendo, porque muitas vezes o que ele está fazendo é um mandato de Deus. Compreenda bem isso daí. Precisamos primeiro orar e ver o que Deus irá nos responder. Será que você apoiaria o seu pastor se ele fizesse isso? Será que você iria dar um apoio para o seu pastor no seu ministério se hoje ele se envolvesse com uma prostituta e mesmo assim ela continuasse traindo ele? Será que você iria entender? Está na passagem da Bíblia. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixe nesse vídeo nos comentários. Deixe a sua opinião, se você perdoaria ou não. Até o próximo vídeo.